clicar lá, eles pedem para clicar naquele like para que o próprio YouTube mande o vídeo para outras pessoas. Então, você pode fazer isso agora, pode fazer depois, quando você estiver assistindo. Dito isso, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 13. Nós estamos olhando esse livro fascinante, com todos os seus desdobramentos, e eu gostaria que você entendesse aquilo que nós estamos falando. Nós temos 3 agentes principais. Hoje eu gostaria de falar sobre o trabalho do falso profeta. Você sabe que o livro de Apocalipse é um livro que está narrando, ele está concentrando na sua ampla maioria, do capítulo 4 até o capítulo 19 principalmente, ele está concentrando 7 anos de tribulação. Alguns conhecem como a 70ª semana de Daniel. O profeta Daniel fez uma profecia e ficou faltando. O anjo disse para ele uma série de fatos, e nas 70 semanas profetizadas para Daniel, 69 delas já se cumpriram. Ou seja, as 69 semanas de anos, tá? Então, você pega 69 e multiplica por 7. São 483 anos de profecias cumpridas. Mas o anjo profetizou 490 anos. E 483 se cumpriram, faltam 7 anos. O livro de Apocalipse se concentra nesses 7 anos finais que faltam, tá bom? Vamos caminhar então juntos nessa jornada, espero que você vá acompanhando. Diz assim, eu vou ler. Nós estamos falando sobre o falso profeta, que é o auxiliar religioso do anticristo. Vimos que o anticristo é um personagem, esse é outro. Estou lendo a partir do versículo 13, diz assim: também ele opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem da besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. É até aí que nós vamos hoje. Domingo que vem nós vamos então olhar a parte final, que é aquela parte que precisa de um pouquinho mais de tempo, que é o famoso 666, e todo mundo fica preocupado com isso. Vamos tentar entender o que seria o correto nesse texto. Vamos ver então a verdade central, a mensagem aí é: o mal seduz as pessoas e ataca os que resistem a essa sedução. Na prática sempre foi assim. O inimigo trabalha para seduzir, para atrair, para convencer pessoas, levando as pessoas a tropeçarem. Agora, acontece que nem todos entram ou caem nessa sedução. Então funciona, as 2 táticas são essas. O anticristo, aí pensando nele, né? Mas o mal presente hoje funciona da mesma forma. O mal está aí seduzindo pessoas. E se você resiste à sedução, você é atacado. Hoje, nós aqui dia 3 de março de 2025, falei certo, né? Porque a última vez que eu preguei, eu falei várias vezes 2023. 2025, tá? Hoje, nessa noite, 2 de março de 2025, tá certo hoje, né? Então vamos lá. Hoje, nessa noite, tem muitas pessoas seduzidas. Há pessoas no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, que estão seduzidas por uma festa chamada Carnaval. E elas acreditam, aqui perto de nós, aqui na Praça Poesia, talvez, havia uma concentração de pessoas. E elas estão ali não porque elas querem praticar o mal, não porque elas são pessoas perversas e querem andar longe de Deus, nada disso. Elas estão ali porque foram seduzidas com a mensagem de que os dias de carnaval são dias de brincadeira, inofensiva. Vamos nos reunir, dançar, cantar, extravasar. E então nessa sedução de que é uma festa inofensiva, de que não tem nenhum tipo de problema envolvido, moral, espiritual, as pessoas vão lá. Aí surge um grupo chato, um grupo bem pequeno, tá? Não são muitos não. Um grupo de crentes que diz: olha, essa festa não é uma festa que honra a Deus. Não é uma festa que vai edificar, que vai transformar. Pelo contrário, é a festa da carne. Então, se você resiste, você está aqui hoje porque você resistiu à sedução, você é atacado. Vá lá amanhã, vai começar o seu trabalho.
ou na quarta-feira, né, depois do feriado prolongado. Eu me lembro muitas vezes, quando eu trabalhava secularmente, eu voltava do carnaval e as pessoas se reuniam no setor onde eu trabalhava e elas começavam a contar o que aconteceu no carnaval. E às vezes a pessoa fala assim: meu carnaval foi demais. Olha, esse carnaval foi maravilhoso. E eu perguntava: por quê? O que aconteceu? A pessoa fala: nossa, eu bebi na sexta, no sábado eu caí, domingo eu estava no hospital, nossa, eu estava lá de uma confusão, foi o máximo esse carnaval. Aí o outro vinha contar a mesma coisa. Nossa, eu bebi até, eu saí carregado daquele lugar. Nossa, esse carnaval, meu Deus, vai ficar para a história. E as pessoas tudo contando assim, eu falava: meu Deus, será que eles são loucos ou eu? E aí foi passando por todo mundo e chegava em mim. E você, o que você fez no carnaval? Eu fui para um retiro espiritual. O ambiente mudava. Eu, o quê? Isso mesmo, eu estava num retiro com a igreja. Nós cantamos, oramos, aí todo mundo parava, dava aquela olhada e falava: legal, que legal seu carnaval. E logo que eu saía, na primeira oportunidade, o pessoal já começava a atacar. Que mundo ele vive? Que loucura, está desperdiçando a vida. O mundo continua trabalhando da mesma forma. O mal seduz pessoas e ataca quem resiste à sedução. Seduz com bebida. Vai lá um jovem e diz assim: não vou beber por essas razões. Ou alguém que oferece droga ao outro. As pessoas muito jovens na universidade usando droga. Aí vai alguém lá e diz: não vou usar porque faz mal. Vai ser aplaudido? Vai ser atacado. Não mudou a estratégia. Nos dias finais, o mal vai continuar agindo assim. Então, dito isso, o objetivo da mensagem hoje é mostrar qual é o trabalho do falso profeta e que lições nós temos que tirar de tudo isso. O texto não é complicado, é um texto simples, porque ele conta o que vai acontecer e nos mostra algumas lições. Eu quero basicamente que você aprenda duas coisas. Em primeiro lugar, eu quero que você aprenda que o inimigo trabalha para levar as pessoas a chamar o erro de certo. É isso. Se você aprendeu isso, você vai crescer nessa noite falando: olha, que legal, descobri que aquelas pessoas que servem ao inimigo, elas são colocadas na minha vida, em volta da minha vida, para me convencer de que algo errado é certo. Então qualquer pessoa no trabalho, na família, o vizinho, o amigo, um familiar, que diz para você que o que é errado é certo, está realizando o papel de um falso profeta. Segundo lugar, eu quero que você aprenda que você só não cai, você crente só não cai, não vai para um estilo de vida perverso, não é porque você é bom, porque você é especial, porque sua teologia é boa. Você só não sai porque existe um poder segurando você. A única razão das irmãs que estão sentadas aqui não serem portas-bandeiras nesse carnaval, não estarem dançando, ou não ter mestres-salas aqui, é porque existe um poder segurando você. Um poder muito grande para que você não tropece. Então eu quero que você saiba que o erro existe. Eu quero produzir no seu coração gratidão de falar: Senhor, muito obrigado. Eu não sou melhor do que essas pessoas. Eu só sou guardado por um poder sobrenatural. É isso. Se você aprender isso nessa noite, fico feliz você entendeu a mensagem desse texto. Vamos ver então. Está aí o cenário que nós já passamos, a linha do tempo, essa linha azul é a linha cronológica, essa barra azul marinho aqui é os 7 anos de tribulação, e nós vimos que hoje, aqui atrás onde está o logo da igreja ali, 3 povos caminham juntos, a igreja, Israel e os gentios, as nações todas. A igreja tem promessa de ser retirada, aqui essa seta mostra o que é chamado na Bíblia de arrebatamento da igreja. Em algum momento que nós não sabemos, a igreja vai ser retirada da terra e ela encontra com Cristo nos ares. Cristo não volta à terra. É o arrebatamento. É um evento em que a igreja é tirada daqui. Muito bem. Depois uma série de eventos acontece no céu que nós já falamos. Mas nós estamos nos concentrando no que acontece na terra. A igreja foi tirada, quem ficou na terra? Os judeus, a nação de Israel e as nações do mundo, ali simbolizando o logo da ONU. Um líder mundial se levanta, um líder descrito, profetizado no capítulo 7 de Daniel, ele assume o poder, ele é aclamado pelo mundo, ele coloca judeus e o resto do mundo em paz, permite que os judeus reconstruam o seu templo e voltem a adorar. E aí os judeus teriam esses 7 anos aqui
para adorar. Daniel capítulo 9, 27 diz o seguinte: ele, falando do príncipe que iria vir, Daniel falou, há um príncipe que vai surgir ainda, fará aliança com muitos por 1 semana, 7 anos, mas na metade da semana romperá o acordo e mudará tudo aquilo que foi tratado. Então veja, ele começa aqui como um político bom, e na metade da tribulação ele se torna um político líder mundial que não aceita mais que ninguém adore nada. O muçulmano não pode adorar Alá, o budista não pode adorar Buda, o romano não pode adorar, o romanista não pode adorar Maria. Ninguém pode adorar nada que não seja ele. Para convencer o mundo de que ele é o verdadeiro Deus, ele Deus na terra, o Emanuel, se você pode entender assim, se levanta ao lado dele um grande, poderoso líder religioso, que convence as nações para que elas adorem. E ele vai convencer as nações, e no final de tudo isso, ele vai colocar sobre as pessoas uma marca. As pessoas acham que é o anticristo que vai colocar a marca do 666 nas pessoas, e não é. O texto fala que o falso profeta fará com que as pessoas recebam essa marca. Então é alguém religioso. Essa marca tem a ver com algo da religião, e as pessoas irão segui-lo. É um resumo. Os problemas começam pequenos, vão aumentando, e nessa parte final da tribulação, quando esses dois se manifestam, é chamado de a grande tribulação. É onde o caos se instaura de maneira brutal na terra. É neste momento aqui que os dois se aproximam, que Jesus diz em Mateus 24: quem estiver no campo, fuja, não volte. Quem estiver no telhado, não entre nem para pegar uma capa. Ai das que estiverem grávidas, orem a Deus para que não seja inverno. Os dias dessa perseguição, Jesus falou em Mateus 24, serão tão grandes, tão severos, que nunca na terra, na história do mundo, houve perseguição como essa, e depois dessa perseguição nunca mais haverá algo como esta. Então ele está falando de um período aqui que não haverá piedade. As pessoas serão mortas com grande, extrema, requinte de crueldade. E por que a Bíblia está alertando? Está alertando para as pessoas não terem que passar por isso. Está contando para a igreja primitiva, principalmente no primeiro século, dizendo para eles: vocês estão sendo perseguidos pelo Império Romano, estão sendo praticamente destruídos, mas deixa eu contar para você como a história termina. O rei, Jesus, volta vitorioso. E é aqui que nós estamos, então, o líder religioso subiu e se aproximou dele. Vamos ver, então, aí a explicação do texto. Em primeiro lugar, eu mencionei que o texto menciona duas bestas. Uma besta aqui de uma fera que se levanta do mar. Já falei sobre ele. Esse é o líder político, esse é o anticristo. Surge de dentro de 10 nações que ficariam provavelmente na região da Europa. Ele é um líder pequeno, ele é chamado de o chifre pequeno em Daniel capítulo 7. Daniel fala de um chifre, que é um chifre na Bíblia é sinal de poder. Um chifre que tinha olhos e boca e afrontava, falava coisas contra Deus. Esse é o político. Depois ele descreve uma besta que essa sai do mar, esta daqui sai da terra. Está vendo uma espécie de deserto ali? Uma besta que tinha 2 chifres. Esse é o líder religioso. O simbolismo aqui é muito grande, mas é só para entender, para você ver o cenário. Aqui essa outra pintura mostra a mesma coisa. O dragão, que nós vimos no capítulo 13, quando ele é lançado do céu para a terra, quando ele é expulso de forma definitiva, o texto fala: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande cólera. O diabo para aqui, o diabo entende. O meu papel agora é capacitar um líder para que faça cumpra a minha vontade. Basicamente aqui, gente, nós estamos quase vendo uma imitação da história do Salvador, Jesus. O dragão fazendo a figura de Deus o Pai, que envia alguém para fazer algo. O anticristo surgindo aqui e recebendo o poder do dragão para atuar. Lembra que Jesus também fala? O Espírito do Senhor sobre mim está, e ele fala que recebeu o poder para libertar os cativos, para anunciar. O anticristo surge com o poder de outro. E juntamente com ele, aqui da terra, uma fera se levanta e ela convence as pessoas. Está vendo aqui? Fazendo até fogo cair do céu e marcando, selando as pessoas. Neste momento do livro de Apocalipse, nós estamos vendo uma espécie de trindade aí. Cuidado com a palavra trindade, porque ela é exclusiva de Deus. Trindade é triunidade, é uma unidade mesmo. Esses 3 estão juntos. É só por isso que eu coloquei entre aspas. Surge uma espécie de trindade satânica. Você tem o dragão, que está cumprindo aí a função de ser o mentor,
o poder por trás de tudo. Você tem o anticristo, que é o político, que é o servo, o agente que vai governar o mundo, é o Messias esperado pelo mundo. O próprio Jesus disse assim: olha, eu vim no nome de outro e vocês não me receberam. Foi o que Jesus falou para os judeus: eu estou aqui no nome do meu Pai e vocês não me recebem. Mas virá alguém no seu próprio nome e a este vocês receberão. Sabe de quem ele estava falando? Ele está apontando para isso aqui. Este vem no seu próprio nome. E Jesus falou: eles você vai receber. E por fim o falso profeta, que é o religioso, que tem a aparência mansa, a aparência de um cordeiro. E Jesus, o livro de Apocalipse fala para a gente: não olhe para a sua aparência, olhe para o que ele fala. Ele parece cordeiro, mas fala como dragão. E nós terminamos semana passada mencionando bastante sobre isso. Cuidado com os discursos que vocês ouvem. Há muita gente que tem um discurso muito perigoso, mas aparenta ser amigo. Eu terminei a semana passada dizendo que Pedro, discípulo, apóstolo de Cristo, amando Jesus, se aproximou dele e disse: Senhor, Jesus falou, tem que ir para Jerusalém morrer. Pedro, que era de verdade um discípulo, se aproxima dele e fala assim: você não fará isso com você. Tem piedade de ti. Pedro falou isso por cuidado, por amor. Mas Jesus falou: a sua aparência doce e manso de amizade, Pedro, por trás tem alguém. Ele falou: para trás de mim, Satanás, pois não cogita as coisas do alto. Então é possível que até mesmo na igreja, até mesmo dentro da sua família, alguém se aproxima de você com um conselho, e se você fechar os olhos, você ouvirá o dragão falando. Estou cansado de ver isso. Você tem que ser feliz, aproveita a vida é uma só. A pessoa tropeça no pecado e fala: a carne é fraca, é assim mesmo. Gente, isso é fala do dragão. O padrão bíblico, ele é elevado, ele é muito alto. Deus não abaixa o padrão porque a humanidade está se tornando cada vez mais corrompida. O padrão é imutável, está lá. Ele tem misericórdia de nós, sabe das nossas lutas e fraquezas, mas ele não passa a mão na nossa cabeça dizendo assim: tudo bem, leva o seu cristianismo nota 4, está tudo certo. Não, o padrão está lá em cima e ele continua cobrando esse padrão, entendendo as nossas limitações. Mas se achar que nós estamos usando de malandragem para viver o cristianismo, o seu juízo virá sobre nós. Não se desculpe. Dito isso, aí então é uma espécie de trindade satânica, o político tal, e o religioso. Ali a imagem do religioso não tem nada a ver com a imagem do romanismo, só um líder, tá bom? Vamos caminhar um pouquinho mais aí. Então agora o que nós queremos ver nesse texto é isso. Ele também opera grandes sinais. Veja, grandes sinais na Bíblia são milagres. O texto diz que o anticristo que o falso profeta vai realizar grandes sinais, grandes maravilhas. E faz um destaque, de maneira que até fogo do céu faz descer sobre a terra. Pouquíssimos personagens na história realizaram esse tipo de prodígio. E os que realizaram foram muito venerados, muito. A ponto de serem altamente admirados. Os judeus sabiam que quem derrama fogo do céu tem que estar com Deus. Quem derramou fogo do céu no Antigo Testamento? Lembra de alguém? Elias. Elias faz um altar e vai contra os 450 profetas de Baal. E ele fala: clamem a Baal durante o dia todo. Eles estão clamando até meio-dia. Quando deu meio-dia, Elias se levanta e Elias fala para ele: olha, quem sabe Baal esteja dormindo, grite mais, clame mais. E olha o que foi dito, que Elias falou: o Deus que responder por fogo, este é o Deus verdadeiro. Guarda essa notinha, porque isso ficou registrado no coração dos judeus. O Deus que responder por fogo, esse é o verdadeiro Deus. Conhece mais alguém que fez fogo cair do céu? Além de Elias? Vocês lembram quando caiu saraiva de fogo, no caso quando Moisés vai fazer os seus prodígios no Egito? E o que acontece? Moisés e Elias são considerados no Antigo Testamento o resumo, o suprassumo da lei. A lei, Moisés, e os profetas, Elias. Surge alguém aqui no Novo Testamento que realiza um prodígio semelhante. Ele não faz a dor sumir do joelho, ele não cura dor de cabeça, não faz a pessoa ganhar bicicleta como os pastores por aí, não profetiza que vai ser o ano da restituição. Esse daqui faz um prodígio extraordinário, porque ele ordena ao céu e fogo cai do céu.
De passagem você aprende uma coisa. O que é que nós aprendemos? Ele é um agente do mal. Quem está agindo, o poder que age sobre ele é Satanás. Então você aprende que Satanás tem poder de realizar fenômenos espetaculares. Fenômenos sem iguais em qualquer campo que você quiser. Eu citei na terça-feira para as pessoas que vieram, um filme que eu sugiro que as pessoas assistam, chama-se Não Identificado. É um filme que começam a aparecer fenômenos em vários lugares do mundo. E uma equipe de jornalistas é enviada para lá. E os jornalistas são enviados para lá, no filme é um ateu e um religioso. E eles vão olhar a perspectiva do filme, dos fenômenos da mesma forma. O filme conta a história de pessoas que falam, eu fui abduzida. O filme é basicamente para explicar um pouquinho do que acontece por aí. Você vai encontrar gente que hoje é menosprezada. A pessoa fala assim, eu vi um OVNI, um objeto voador não identificado. Se você estiver amanhã no seu trabalho, a pessoa fala assim, eu vi um disco voador, o que você fala para ela? Antes ou depois de beber? O que você pergunta? O que você fala para ela? Você fala, você está louco? A pessoa fala, eu vi. Suponha que a pessoa jure e fala assim, eu vi. Há relatos, e agora não é de boca, mas imagens de caças norte-americanos sobrevoando lugares e aparece um objeto estranho. O radar capta o objeto. Não é a visão do piloto, é a máquina captou algo. E o objeto está se deslocando e de repente o objeto muda de direção numa velocidade inexplicável. E o piloto começa a falar, olha, o objeto mudou de direção, o objeto subiu, desceu, é impossível nas leis humanas que isso aconteça. E de repente o objeto desaparece e fica lá registrado. E aí vem as teorias, o que será que aconteceu, não sei o que e tal. Há pessoas na nossa história que contam assim, eu fui abduzido. Abduzido é capturado e levado por um ET, por uma nave espacial, fizeram cirurgia em mim, fizeram um monte de coisa e depois me colocaram de volta. E é muito comum as pessoas ridicularizarem isso, olharem e falarem isso aí, ridicularizar essa atitude é fácil. Você olha e fala, que bobagem, que loucura, essa pessoa é doida. Cuidado, nós estamos vendo aqui que Satanás tem poder de realizar prodígios da mentira. Então, se um caça capta um objeto e alguém fala que é mentira, como você pode dizer mentira se está captado ali? Pode ser um poder espiritual fazendo um fenômeno para fazer o mundo acreditar que existe vida fora da Terra. É a operação do engano. Vocês lembram, os mais novos não vão saber o que é isso. Vocês sabem o que é ET de Varginha? Sabe, B, o que é ET de Varginha? Na época de... Você nasceu em que ano, B? 2007? Como é que você sabe disso? Eu estava Na época que eu estava no seminário, começou a fama de que havia um chupa-cabra. Alguém sabe o que é isso? Eu nem sabia, era um negócio que atacava a cabra, chupava todo o sangue, quando ele chegava no pasto, a cabra estava seca. E aquilo começou a correr, e aí eu estava no seminário e começaram a falar, apareceu Jundiaí, hein? Apareceu não sei aonde. E na época que eu estava no seminário, gente, era mato para tudo que era lado. E o pessoal, isso é mentira, não sei o que, falou, apareceu aqui, a gente ouviu falar. E aí começou, aquele zum, zum, zum. E aí tem uns alunos que estão lá para ser pastor, mas são atentados. Então os alunos falaram assim, bom, vamos na frente, vamos ficar no meio do mato. Mas vai sair muito do assunto. Resumindo a história, fizeram uma aprontação lá e assustaram o pessoal porque começaram a correr no meio do mato, levantar coisa e abaixar quando tinha gente passando. A pessoa dizia, eu vi, era um truque. Mas eu quero que você saiba que o que está nesse texto não é um truque. Ele fará grandes sinais, a ponto de, o sinal é tão extraordinário que ele invoca fogo do céu e o fogo desce. O que você acha que os evangélicos do Brasil diriam? Se em frente das câmeras, em frente de todo mundo, alguém fosse na Praça da Sé e invocasse fogo do céu, e fogo do céu caísse? Diriam que é de Deus ou não? Os evangélicos brasileiros, infelizmente com tristeza, seguem qualquer bobagem que aparece. Imagina quando surgir algo sério, a igreja não estará aqui, mas imagine surgindo algo verdadeiro. As pessoas vão abraçar. Queridos, se a igreja fosse passar pela tribulação, os maiores seguidores do falso profeta seriam a igreja. A igreja ia prestar culto tranquilo. Qualquer coisa a igreja acredita. O próprio Jesus, Paulo diz em Efésios 4, que nós não devemos ser como crianças, levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Mas o que acontece é que na prática as pessoas são.
Então você sabe que, aprenda aqui, ó, o anticristo vai ser auxiliado por um líder que vai fazer grandes prodígios. O diabo tem poder de fazer prodígios. Quando você ouvir uma história, não diga que é mentira. Não diga que é mentira. Você pode falar, eu não sei como aconteceu, não sei o que houve aí, mas saiba que o diabo também tem poder de realizar grandes milagres. Eu citei para vocês também o Egito. Moisés jogou a vara no chão, os magos do Egito também jogaram. Moisés fez água virar sangue, os magos, pelo poder de Satanás, também fizeram. Então o diabo tem poder de realizar prodígios para enganar as pessoas. Ele faz descer diante da terra, fogo do céu, e faz descer diante da terra, diante dos homens, ou seja, os homens vão estar vendo isso. E com isso o que ele faz? Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais. Então o mundo vai ser seduzido por causa dos sinais. Nós somos seduzidos pelo que vemos. Infelizmente é assim que o ser humano funciona. Vendo Eva que a árvore era boa, foi e pegou. Cuidado com os seus olhos. Jesus falou que se os nossos olhos fossem trevas, que grandes trevas seriam. Os olhos, eles são talvez o instrumento mais poderoso usado para derrubar pessoas. É pelos olhos que Davi caiu, olhando, adulterando, cobiçando a mulher. É pelos olhos que Eva olhou para o fruto e falou, é admirável. E aí você pode olhar para tantos outros textos. Jesus foi tentado, uma das tentações consistia do seguinte, a última tentação, o texto fala assim, e mostrando-lhe todos os reinos do mundo, o diabo falou, tudo isso te darei, se prostrados me adorares. O texto fala, mostrando, ele levou Jesus, falou, Senhor, olhe isso aqui, isso será seu. Olhos são capazes de tropeçar. Pequeno parênteses aqui, nós temos diversos jovens aqui, pessoas que estão na idade de universidade, pessoas, não importa se você é solteiro ou casado, cuidado com seus olhos. Você vai ser seduzido. Uma época propícia para isso, sabe qual é? Exatamente o carnaval. Não tem notícia, pode entrar no UOL, no Globo, onde você quiser, não tem nenhuma página que não tenha mulheres sem roupas. Sabe o que é isso? Isso é a sedução. E quando terminar, os programas de entrevista vão ficar o tempo inteiro bombardeando, mostrando o tempo inteiro. Por que faz isso? Porque isso seduz. As pessoas são atraídas pelo que vem. E a imoralidade é muito forte, muito forte. A indústria pornográfica, a indústria moral, é a indústria que mais lucra do mundo, é imbatível. Ninguém, nem a farmacêutica, nem a cosmética, ninguém vence eles. Eles são poderosos. Por quê? Porque a cobiça dos olhos e a concupiscência da carne, o desejo da carne, eles caminham juntos. Cuidado com seus olhos, tá bom? Se seus olhos te fazem pecar, vai ao Senhor e fala, Senhor, me ajuda porque não é fácil. Por causa dos sinais que foi dado a executar, o mundo vai adorá-lo. O objetivo do falso profeta é convencer pessoas de que o erro é algo certo. Então, se você aprendeu essa verdade hoje, é suficiente. Deixa eu falar sobre um aspecto interessante. O falso profeta, ele seduzirá pessoas usando duas artimanhas. A primeira delas é a aparência e fala inofensiva, já mencionei, e a realização de milagres. Deixa eu trazer para o cenário religioso. Você fala, pastor, mas será que tem pessoas que acreditam nessas coisas? Será que existem pessoas sendo seduzidas pelo erro? Vou citar um deles, olha só. Dizendo aos que habitam a terra, continuando, olha o que o falso profeta faz. Ele faz fogo cair do céu, seduz as pessoas com esse milagre. Quando as pessoas são seduzidas pelo milagre, ele diz para as pessoas algo. E o que ele diz? Diz às pessoas, diz aos que habitam sobre a terra, que façam a imagem da besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Então o falso profeta diz assim, vamos construir uma imagem, vamos construir algo que visivelmente represente ele. É um texto muito, mas muito misterioso. Mas aqui você está vendo, lembra que é um homem do primeiro século, um senhor de idade vendo isso. É dito, homens da terra, construam uma imagem, façam um modelo dele. Nós não sabemos se é um modelo de gesso, de barro, se é um modelo cibernético, nós não sabemos. É dito assim, façam, reproduzam essa imagem. Não sabemos se essa imagem feita, quando ele fala, diz para os habitantes da terra, façam uma imagem, pode ser que signifique que em todos os lugares da terra, essa imagem seja colocada. Seja colocada uma imagem do anticristo em Bragança Paulista, seja colocada uma imagem do anticristo na China, em todas as cidades. Para quê? O anticristo,
Ele não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares. Mas a sua imagem, que é obrigatório ser feito, pode estar em todos os lugares. Mas tem uma notinha diferente nessa imagem que complica a história, porque é dito assim, dizendo que faça a imagem da besta, daquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E olha só, e foi lhe dado. O falso profeta recebeu o poder para fazer o quê? Foi lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer os que não adorassem a imagem da besta. Aí você tem uma ideia do grau de perseguição. Imagens deles são espalhadas pelo mundo inteiro. Mas diferente da idolatria do mundo, que vai lá e os salmos diz, tem olhos não veem, tem boca não falam, essa daqui não. Essa tem olhos e vem, tem boca e fala. E se você não adora a imagem que ele colocou, o texto fala assim, faz com que morram os que não adorem. Gente, isso daqui é ser precedente, não tem na história paralelo a isso. O que será essa imagem? As pessoas começam a procurar. E a Bíblia não explica para nós. Eu fico pensando o que poderia ser, mas eu vou citar algo, eu acho que não é isso, mas só para você entender como a nossa geração é uma geração que está pronta para esse tipo de informação. No passado, as pessoas não iam aceitar direito, não. Ver uma imagem falando, ia correr todo mundo de medo. Na nossa geração, se você colocar uma imagem e ela falar, as pessoas vão tirar selfie com a imagem. Virão de todos os lugares para ver, que fantástico, que lindo. A nossa geração é uma geração que aceita o cumprimento disso de forma tranquila. Nenhuma outra época da história esteve tão preparada para entender um texto assim. Deixa eu dar um exemplo. Tiago, eu vou colocar esse vídeo curtinho. Ricardo vai ter o áudio aí. O pessoal da transmissão pode acompanhar direto a própria imagem. Norberto, você apaga para mim, por favor? Veja aí um pouquinho, não é isso, cuidado, não estou dizendo que vai ser isso, mas estou dizendo para você como é fácil o mundo abraçar esse conceito. Prepare-se, hein? Vem aí um robô que pode fazer e responder perguntas de forma bastante humanizada. É uma máquina desenvolvida por uma empresa de engenharia com sede no Reino Unido e impressiona pelas expressões. A Mecha é o robô humanoide mais avançado do mundo. Para que pudesse se expressar da maneira mais próxima possível de como nós, humanos, fazemos, ela foi integrada a uma forma avançada de inteligência artificial, que é a base para tecnologias como o ChatGPT. A Mecha se autodescreve como uma humana sintética. Ela pode detectar sons, reconhecer fala e diferentes idiomas. Mas, mais do que a capacidade de linguagem, a robô imita expressões faciais e linguagem corporal, o que, segundo o fundador da empresa Engineered Arts, é o que faz com que ela se sinta um pouco mais humana. Em Londres, durante a Conferência Internacional de Robótica e Automação, os visitantes puderam interagir com o robô. Entre outras coisas, a Mecha disse que as pessoas precisam ficar cientes dos riscos potenciais que estão associados à inteligência artificial e à robótica. Mas que é importante lembrar que essas tecnologias também podem ter um impacto positivo se usadas com responsabilidade. Quando perguntada sobre o pior cenário em que a inteligência artificial poderia representar um perigo à humanidade, a Mecha levou alguns segundos antes de responder. The most nightmare scenario I can imagine with AI and robotics is a world where robots have become so powerful that they are able to control or manipulate humans without their knowledge. This could lead to an oppressive society where the rights of individuals are no longer respected. O robô humanoide é vendido em duas versões. A com cabeça e torso custa cerca de R$500 mil. Já a versão de corpo inteiro custa em média 4 vezes mais, ou seja, algo em torno de R$2 milhões. Até aí, perguntaram para o robô qual é a maior ameaça que a inteligência artificial pode ter para o mundo. Ele falou, olha, ele parou durante um tempo, pensou e disse, o maior perigo é um cenário em que os robôs dominem e obriguem as pessoas a se submeterem. Queridos, nós somos uma geração
que se tiver um robô como esse andando pela rua, policiando, na China já tem robôs assim andando pela rua, as pessoas não vão se admirar. Então, quando nós lemos um texto como esse, nós somos despertados para uma realidade que não está tão distante assim. Porque eu acho que não é isso que o texto está falando relacionado ao texto aqui. Porque o texto diz que é um prodígio, é um milagre extraordinário. Fala, faça uma imagem e eu vou dar a essa imagem fôlego de vida. Aqui qualquer pessoa faz, qualquer pessoa aí da área. Então não é de se admirar nesse sentido. Agora, se alguém fizer uma imagem de gesso e madeira e alguém der poder e a imagem falar, isso muda de figura. Há outras possibilidades aqui, mas não vem ao caso para nós. Nós não estamos aqui para ficar especulando. Só quero que você acredite, é poder demais. Em cada lugar do mundo, uma imagem falando, interagindo e matando os que não adoram. Isso daqui é um cenário sem precedentes. E o texto fala que o falso profeta terá esse tipo de poder. Voltando aí onde nós passamos, quais seriam algumas aplicações do texto? Em primeiro lugar, eu queria que você entendesse o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Eles sempre estão aí. A Bíblia não esconde. Se eu poderia olhar para vários deles, só para você ver como os falsos profetas estão presentes. E a igreja hoje, na atualidade, mesmo assim, ou não sabendo, de alguma forma, já é enganada. Graças a Deus, como eu falei, o outro lado é que há um poder que nos segura. Mas deixa eu citar para vocês um. Por exemplo, muitos crentes flertam, eles ficam paquerando, andando lado a lado com os falsos profetas. Deixa eu citar um. O adventismo do sétimo dia é o pior desses falsos profetas. Ouça o que eu vou dizer. Há muitos crentes que flertam, andam, admiram os adventistas do sétimo dia. O adventismo do sétimo dia, eu vou falar com todas as letras, é uma seita perigosíssima. Perigosíssima. Por quê? A falsificação mais perigosa é aquela que mais se parece com a verdade. Não é aquela que é tosca, você pega e fala, nossa, isso aí não tem nada a ver. Então, quando você olha para uma coisa e fala, isso é falso, ok. Mas aquilo que parece demais com a igreja é perigoso. O adventismo do sétimo dia, entre as seitas do mundo, é a que mais se parece com a verdade. E as pessoas olham, muitos crentes admiram, muitos crentes olham e falam assim, não, mas os nossos irmãos adventistas, eles não são nossos irmãos. Deus salva pessoas no adventismo? Ele salva pessoas no adventismo. Creio que há pessoas salvas dentro do adventismo? Creio, mas estou falando aqui de instituição, estou falando do grupo. O adventismo do sétimo dia é uma seita extremamente perigosa. É o mais perigoso falso profeta que existe na atualidade. Por exemplo, eles ensinam o seguinte, que a guarda de domingo é a marca da besta. Lamento informar vocês chegaram aqui sem nada, mas já está todo mundo com 666 na testa. Lamento. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão condenados ao inferno. A marca da besta é a adoração ao domingo. Amém? É isso? Por isso que eles adoram no sábado. Porque aqui foi uma invenção, e aí eles vão dar um monte de pirueta para chegar e dizer que a marca da besta está sobre os crentes. 2, eles ensinam que Jesus é o arcanjo Miguel. O adventismo do sétimo dia diz, inclusive até em músicas, abertamente, que Jesus é um anjo, é um arcanjo. Se Jesus é um anjo, se Jesus é o arcanjo Miguel, e ele morreu na cruz, deixa eu dizer para você que todos estão condenados. Porque para me salvar, precisaria ser Deus homem. Se Jesus era um anjo, condenou todo mundo ao inferno. Mas o adventismo, ele não conta isso quando a pessoa chega na igreja. Ele conta depois que a pessoa já está envolvida em muitas coisas, ele fala, olha, deixa eu te contar uma coisa. Jesus é o arcanjo Miguel. O próprio livro de Hebreus condena isso. O livro Hebreus capítulo 1 diz que Deus, a introduzir Cristo ao mundo, falou para os seus anjos, e todos os anjos do céu o adorem. Lá em Hebreus capítulo 1. Veja o perigo dessa seita. Outra aqui, ó. Ensinam que tomar café, gosta de café? É algo inaceitável para o cristão. Você gosta de café? Hoje está inaceitável para qualquer um, né? Você vai no mercado, o negócio está ficando feio. Mas ele fala, se você é crente, você toma café, meu Deus, você é o pior que tem. Café é um negócio absurdo. Olha a outra aqui, ó. Ensinam que existem planetas habitados por ETs sem pecado. Sabia disso? A Ellen White diz
diz, e você vê alguns expoentes hoje da atualidade defendendo isso, que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal em vários planetas, vários. Só aqui caiu. Então, cada planeta tem lá. Então, você vai achar em outros planetas vida extraterrestre que não comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal e está caminhando lá. Onde está isso na Bíblia? Está na Bíblia isso? Não está. Mas qual é o problema? O adventismo pega os ensinos de Ellen White, que é a sua profetisa mor, e diz, se ela falou, o que ela fala está em pé de igualdade com a Escritura. E se o que ela falou conflitar com a Escritura, a dela está acima de Paulo, de Pedro e de todos os demais. Ela é o suprassumo da revelação. Preste atenção para você ver como é perigoso isso. Aí eles ensinam que o verdadeiro servo de Deus não come presunto, bacon e nem carne de peixe sem escamas. Você já comeu bacon? Já comeu presunto? Está condenado. Está totalmente condenado. Abra aí a sua Bíblia em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Volte às páginas da sua Bíblia rapidamente. Deixa eu mostrar para você o perigo de falsos profetas como o adventismo do sétimo dia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, não é o pastor Marcos Samuel falando, não é a Igreja Batista Redenção, é o texto apostólico. E o texto apostólico não respeita Ellen White, não respeita ninguém, é a Bíblia, é a verdade, regra de fé e prática. Olha o que diz, verso 1. Ora, o Espírito, que Espírito é esse? O Espírito Santo. O Espírito Santo afirma expressamente, claramente, abertamente, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de quem? Ensinos de demônios. Falou, olha, cuidado, que pessoas sairão da fé verdadeira para seguirem ensinos demoníacos. Paulo, que ensino demoníaco é esse? Ele diz assim, verso 2, pela hipocrisia falam mentiras e têm a mente cauterizada pela própria consciência. Qual é o ensino de demônios? Primeiro ensino de demônio, proíbem o casamento. Se você conhece algum grupo, o adventismo não proíbe isso, mas o romanismo, por exemplo, impõe o celibato para os padres. Proibir casamento é doutrina de demônios. É Deus falando aqui. Continua. Exigência de abstinência de alimentos. Está aqui, ó. Não pode comer presunto, não pode comer bacon, não pode ser o quê? A Bíblia chama isso de doutrina de quem? Demoníaca, são demônios ensinando. Então não importa se é Ellen White, não importa se é um pastor famoso, não importa. Restringir alimentos, e o texto vai dizer aí, ó, que Deus criou para serem recebidos com ação de graça, é uma doutrina de demônios. Então, se você não quiser comer bacon por questão de saúde, se você quiser ser vegano por opção, faça o que você quiser, desde que você entenda que não tem nenhum pecado em comer carne. Aliás, quem deu carne para os seres humanos foi Deus. Em Gênesis 9, falou para Noé, Noé, agora eu tinha dado a erva, agora eu estou dando a carne, comam carne. Foi Deus que instituiu uma dieta à base de carne. Os judeus tinham as suas restrições. Mas é uma outra história voltada ao povo de Israel. Deus tinha razões. Para a igreja aqui, pode orar e pode comer. Tudo. Tudo. Nesse sentido, o texto está falando para a gente ser meio chinês. Então, os crentes podem ser... Aí você quiser ver lá o paladar chinês, é um paladar muito eclético. Não estou falando que você deve comer tudo. A palavra deve é diferente da palavra pode. Tudo bem? A Bíblia diz, você pode comer todas as coisas, ora e come. Exceto coisas sacrificadas a ídolos por causa da consciência das pessoas. Fora isso, ora e come. Então eu devo comer morcego? Não, se você deve é outra história. Estou falando nada de dever, estou falando sobre possibilidade. Muito bem. Tudo isso é bobagem e invenção, é doutrina de demônios. Estou mostrando algo que é comum nos nossos dias. Muitos crentes flertando com falsos profetas. Isso pode ser o adventismo, pode ser outros grupos também. Eu peguei um como exemplo. Mas os crentes têm que tomar cuidado, porque o espírito que atuará no falso profeta já está atuando hoje. Olha só, de todas as invenções da seita adventismo, a pior delas é a chamada doutrina do juízo investigativo.
E essa doutrina ensina que no dia, ensina, né, ainda hoje, que no dia 22 de outubro de 44, Cristo entrou no Santo dos Santos Celestial e iniciou um trabalho de purificação desse santuário, fazendo expiação pelos pecados praticados pelos justos que estão registrados no livro celeste. Esse falso ensino diz que ao terminar isso, Cristo voltará. Resumidamente, um pastor, isso daqui não foi um homem chamado William Miller, era um pastor batista, um pastor leigo, sem formação. Ele introduz o ensino, ele leu o livro de Daniel, o profeta Daniel, ele leu o capítulo 8 de Daniel e chegou à conclusão errada de um texto, dizendo, um texto lá que falava sobre 2.300 dias, ele falou, 2.300 dias não são dias, 2.300 dias são anos. E ele fez uma conta, e a conta dele deu no dia 22 de outubro de 44. Então foi dito para as pessoas que as pessoas deveriam vender tudo, abandonar tudo, porque naquele dia Jesus voltaria. E foi o que as pessoas fizeram. Elas se vestiram de branco, venderam coisas tal, e subiram nos telhados das casas. Pode imaginar, se você estivesse lá, olhando, as pessoas nos telhados das casas fazendo assim, e o que aconteceu? Cristo não voltou. Não voltou. Quem ensinou isso foi William Miller, não foi Ellen White, tá? William Miller, um pastor batista leigo. Isso foi conhecido como o dia da grande decepção. Houve uma tristeza, uma vergonha tremenda, as pessoas ficaram chateadas. O próprio Miller, depois disso, vai pedir perdão, dizendo, eu estou errado, me perdoe. Mas, para azar dos adventistas, havia entre os seguidores de Miller uma mulher chamada Ellen G. White. E Ellen White, mesmo Miller dizendo, está errado, vamos abandonar isso, passado um tempo, ela levou esse ensino adiante. E como fazer isso? Se Jesus não voltou, o que eu faço? O Adventismo do sétimo dia começou a ensinar que Jesus voltou nesse dia, mas ele não voltou para a terra. Ele entrou num santuário celeste, e lá ele está investigando as obras de cada um de nós, para saber quem vai ser salvo ou quem não vai ser salvo. Isso é uma tolice, é uma mentira tão grande. Primeiro, Jesus é onisciente, ele precisa investigar alguma coisa? Ele precisa, deixa eu ver o que fulano fez. Você acha que ele tem que fazer isso? Tem cabimento? Como juiz investigativo para um Deus que é onisciente? 2, como é que você fala que em 1844 ele entrou no Santo dos Santos, se a Bíblia vai dizer assim, olha o que a Bíblia fala abertamente, Hebreus 6, é Bíblia, não é Ellen White, é Bíblia, olha o que ela diz. O qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, e aí ele vai falar o seguinte, onde Jesus como precursor entrou por nós, entrou aqui a tempo passado, ó. Jesus já entrou num santuário por nós, já entrou nesse santuário. Hebreus foi escrito no ano 68 da nossa era. A Bíblia diz que no ano 68 Cristo já tinha entrado no Santo dos Santos. Como é que ele vai entrar em 1844? É mentira! Tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha um outro texto. Quando, porém, veio Cristo, está falando lá atrás, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes ou bezerros, mas pelo seu próprio sangue, olha só o que ele diz, entrou no Santo dos Santos. Entrou, foi no passado. Ele já entrou no Santo dos Santos. Em que ano? Isso foi escrito no ano 68. No ano 68, o autor de Hebreus fala, Cristo já entrou. Ele já fez propiciação por nós. E olha o que fala, fez isso uma vez por todas, não vai repetir na história. Então, se alguém surge depois e fala que lá em 1844 Jesus entrou no céu, isso é doutrina de demônios, é mentira. Abandonem isso. Como qualquer criança pode perceber, esses textos ensinam que quando a carta de Hebreus foi escrita no ano 68, Cristo já havia entrado nos santos do santo celestial. Logo, não tem nada a ver dizer que ele fez isso em 1844. É um erro grosseiro, é uma mentira. Fujam do engano do falso profeta vinculado ao ensino dos adventistas. Bom, eu vou passar porque o nosso tempo está aqui. Eu já expliquei para vocês, ele era batista e aí eu ia falar como ele inventou tudo isso. Depois eu deixo aí, você pode parar, dar pausa, quem quiser depois na internet e ler, está tudo aí.
O próprio Miller rejeitou essa ideia, porém, para azar dos adventistas, a superprofetisa deles criou esse conto de fadas e o adventismo está aí até hoje. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio 13: surgirão entre vocês profetas e pessoas que têm sonhos sobre o futuro. Ellen White diz que teve mais de 2.000 visões. 2.000 visões. E as visões dela, em pé de igualdade ou até superior à Bíblia. Irmãos, parem de flertar com o movimento das seitas. Somente em Deus, a última parte desse texto fala, somente em Deus seremos protegidos da sedução e do engano do mundo. A mentira é muito poderosa, você só não vai para a mentira porque existe um poder guardando você. Olha o que o texto diz, lá em Mateus 24, é dito o seguinte: surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais. Jesus está falando isso no contexto do período da tribulação mesmo. E prodígio para enganar, eu grifei aquela parte, se possível, os eleitos. Sabe por que nós não somos seduzidos para o mal? Porque não é possível arrancar você do poder que te protege. Você deveria agradecer a Deus constantemente, falar: Senhor, eu não estou na escola de samba, eu não estou nas religiões desse mundo, nas seitas, porque existe um poder, uma âncora me segurando. Se fosse possível, eu também estaria lá. Então é muita gratidão que o crente tem que ter. Olha o outro texto aí. Livro de Judas. Toda a glória seja aquele que é poderoso para o quê? Para guardá-los de cair. Judas, irmão de Jesus, fala: toda a glória seja a Deus que é poderoso para guardar você de cair e levá-los com grande alegria, sem defeito, à sua presença gloriosa. Você vai chegar ao céu, porque alguém pagou por você. Em João capítulo 10, versículo 28, Jesus fala: da mão do meu Pai ninguém pode arrancar. Meu Pai é muito poderoso. Porque se pudesse, você e eu estaríamos perdidos. Então louve a Deus, olhe para as seitas, para os falsos movimentos desse mundo, ore por eles e fala: Senhor, obrigado pela sua graça. Sem ela eu estaria lá também. Agradeça todos os dias. Olha só, toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade pertencem desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Então Judas nos leva a fazer a seguinte pergunta: existe a mentira e a verdade. Nessa noite, sentado aqui, de que lado você está? Preste muita atenção, porque você pode estar dentro de uma igreja e ainda assim ser alguém seduzido pela mentira. A mentira, ela se apresenta de muitas formas. Que Deus desperte você para os falsos profetas que transitam já hoje à nossa volta. E que você sempre ore falando: Senhor, livra-me do maligno, guarda-me do mal. Porque é só assim que o crente avança. Não temos poder para resistir tudo o que está aí. A aplicação é essa: cuidado, não seja iludido pelos olhos, pois as aparências podem enganar. Não fique espantado se você presenciar um milagre, seja ele verdadeiro ou falso. Escute o que é dito e compare com as Escrituras. Só assim você saberá se algo é de Deus. Se você ouvir um milagre, aqui nessa igreja, se nós realizarmos um milagre extraordinário e eu fizer fogo cair do céu, não siga essa igreja. Se na sequência o ensino for o ensino do dragão, escute o ensino. Quer saber se algo é bíblico? Escute e compare aqui. Isso é imutável. Eu mudo. Os pastores podem errar, mas isso aqui, palavra do Senhor, é imutável. A Ele toda a glória. Agradeça e confie na Escritura. Leia, conheça, porque senão você vai ser prato cheio para tropeçar diante dos inimigos. Vamos orar. Ó Deus de graça e glória, ao olhar para o cenário que vem à frente, nós, em primeiro lugar, te agradecemos, porque a igreja não precisa passar por isso. A igreja foi tirada, será tirada desse mundo naquela ocasião. Mas, Senhor, enquanto nós estamos aqui, a operação do erro já atua. O mundo jaz no maligno. E muitos falsos profetas estão à nossa volta. Muitos falsos profetas estão dentro da igreja. Inúmeros falsos profetas estão nos púlpitos. E o seu povo, o seu rebanho, anda de um lado para o outro, com medo, acreditando em crendices, em tolices, com medo de comer isso ou aquilo, guardando esse dia ou aquele dia, achando que devem se preocupar com essas coisas, quando na verdade
A fé em Cristo Jesus é suficiente para nos perdoar e nos salvar. E depois de nos salvar, é o poder do céu que nos preserva, que nos levará até o destino final. Porque aquele que começou boa obra em nós há de completá-la naquele dia. Nós te louvamos, porque se estamos nessa noite cantando e louvando o teu nome, não é porque somos sábios e fortes, mas é porque o seu poder nos mantém aqui. Chama mais pessoas que eles possam ouvir nessa noite em todos os lugares do mundo. Pessoas que estão perdidas, ouçam a sua voz, abandonem os falsos profetas, as brincadeiras, as tolices e voltem para a verdade. Se há alguém aqui nessa noite que está flertando com a cobiça dos olhos, com a imoralidade, com a pornografia, com a mentira, com o adultério, se há pessoas seduzidas pelo glamour desse mundo, pela cobiça de carro, casa, recursos, Senhor, desperta, porque a sedução desse mundo é real. E nos convence de que ao resistirmos à sedução, seremos atacados e perseguidos. Porque o anticristo e o falso profeta matarão os que não adorarem a ele. Assim, hoje, muitos crentes serão perseguidos e odiados, em alguns lugares até mortos.